Olá a todos, obrigada por continuarem desse lado. A conversa de hoje tem o patrocínio da Minami Morepa, uma marca de produtos da Nestlé que apostou em criar suplementos ricos em ômega 3. Tem 2 suplementos para adultos e um suplemento para crianças. A Nestlé tem vindo a desenvolver cada vez mais produtos para melhorar a saúde dos portugueses e estes foram feitos a pensar no bem-estar familiar. São suplementos de ômega 3, onde através de vários estudos sabemos que está comprovado que o ômega 3 melhora o nível da empatia, da cognição e parte cardiovascular. E tudo isto será certamente um impulsionador de um melhor bem-estar. Obrigada Nestlé por ser uma empresa que através do patrocínio deste episódio mostra que não só se preocupa com uma aposta nas pessoas, na sua saúde e bem-estar. Muito, muito obrigada. Espero que gostem também e vão gostar de certeza da convidada que tenho hoje aqui, até porque tem muito a ver com tudo isto que eu acabei de falar aqui, da importância também da nossa nutrição no nosso bem-estar. Isto resumindo aqui um bocadinho, desafiei a Ana a vir partilhar convosco parte da sua história de vida, porque a Ana também passou por uma depressão, que trata por você, depressão, mais por tu a ansiedade, porque é uma coisa que vai conseguindo ou já tem vindo a aprender a gerir e a lidar, e por isso é que é por tu, mas com muito respeito a depressão, porque também já passou por isso e sabes o que é estar e no meio deste percurso todo também, com muitas coisas. A Ana também é nutricionista, não foi, mas já nos vai contar, não foi a sua primeira licenciatura, mas e acho que também nos vai falar muito disto, da importância dos suplementos na nossa alimentação, para que isto tudo encaixe e o dia-a-dia seja saudável e estejamos bem, não só fisicamente como emocionalmente. Muito obrigada mesmo por estares aqui hoje, por partilhares parte de ti e se calhar também para descontrairmos. Vamos um bocadinho de onde tu nasceste, de onde tu vieste, que temos em comum, eu acho, aqui algumas coisas. É? Okay. Olá a todos. Olá, Ticas. Muito, muito obrigada pelo convite. Não estava nada à espera, quer dizer, comentei o post, como comento imensas coisas, né, que me façam sentido, atenção. E quando recebi o convite foi tipo, não acredito que... Eu acho sempre que não tenho... Não é uma questão de falsa modéstia, sabes? É sentir que realmente já se sentaram nesta cadeira, e eu já sigo o podcast há muito tempo, e que já se sentaram nesta cadeira questões verdadeiramente dolorosas e importantes. E eu lembro sempre muito de uma frase que costumas dizer, que a dor não tem medida, não tem tamanho, né? E de facto não tem, mas quando eu comparo... o meu percurso com o percurso de outras pessoas que têm vidas tão mais pesadas ou cargas tão mais pesadas, penso que não tenho coisa nenhuma para me queixar, mas de facto sim, há processos. Acho que todos nós temos os nossos processos, não é? E os nossos... Se calhar o nosso mal não é defeito, é feitio de todos, é isto, é acharmos sempre que as nossas dores não são nada comparadas com sim, outras, não completamente. é? E de repente quando damos por elas, afinal tinham a importância. E Sim. já há coisas muito mais graves. Tem muita importância, não é? E pronto, então indo aqui à pergunta. Mas já lá vamos, eu disperso-me um bocado, está bem? Isso. Tento, não sei, disperso, eu às vou vezes orientar. Perco-me um bocadinho. Mas então, de onde é que eu vim? Eu nasci em Celurico da Beira, tive até aos 8 anos lá, com a família do lado dos meus pais, mas a família do lado do meu pai é toda de lá, então tinha avós, tinha tios, tinha tudo ali. Depois, entretanto, mudámos para a Ceia, porque os meus pais trabalhavam lá e mudámos. Foi super tranquilo, pronto, gostei dos 2 sítios, né? Tenho menos ligação hoje ao sítio onde nasci, porque saí de lá pequenina e, portanto, gosto de ir e vou de vez em quando. Com boas memórias? Com muito boas memórias. Com muito boas memórias. Aliás, as boas... Não é as boas memórias são todas lá, mas muito boas memórias são de lá, porque são da infância mesmo, não é? De uma liberdade
espetacular de ter espaço, de ter a minha avó os meus avós tinham uma quinta, eu ia quase todos os dias para lá, e aquilo era uma noção. Hoje eu vejo o espaço e o espaço é muito mais pequeno, né? Quer dizer, continua a ser grande, acho que é muito grande, mas é muito mais pequeno, mas a percepção que eu tinha era de uma imensidão. Eu saía de casa da minha avó e não ia sozinha, tinha um medo terrível de cães, e havia muitos cães de pastores, rebanhos. Naquela altura eu não ia sozinha, tipo, a minha avó, se ela andasse mais na terra, longe de casa eu não ia, porque tinha medo que eu precisasse de algum cão, mas aquilo era tudo muito, muito grande. Muito na rua. Muito na rua, sempre muito na rua. Nós vivíamos num apartamento, mas ao final do dia eu fazia os trabalhos, eu fazia os trabalhos e depois podia ir brincar. Pronto. E depois havia sempre alguém que chamava da janela. A minha avó materna que vivia connosco, ou os meus pais, portanto havia sempre alguém que chamava para a hora do recolher, mas não havia relógio, se via lá. Não faço ideia, quero dizer que eles me chamavam, não tenho noção nenhuma. É impossível imaginar isso nos dias de hoje, não é? É mais difícil. Eu hoje vivo num bairro e há uma praceta no bairro onde eu vivo que tem sempre miúdos a brincar, e eu acho aquilo espetacular. Eu penso, eu quero que as minhas filhas façam isto, porque eu acho que é das melhores memórias que eu tenho. É de estar lá com os miúdos, aquilo era um bairro recente, portanto havia de ser tudo casais jovens. É a memória que eu tenho. Tinha alguns coleguinhas da escola, ia a pé para a escola, era muito bom. E crescer com uma avó? É a melhor coisa do mundo. É uma avó que, como morava connosco mesmo, a minha avó materna ainda hoje mora com os meus pais, como morava connosco, era uma avó que tinha regras também. Não era a avó que deixava fazer tudo, isso era a outra avó que deixava fazer tudo, porque eu só ia lá aos bocadinhos, portanto essa deixava fazer tudo. Mas a minha avó não. Perdão, a minha avó materna não. Era a avó que dava regra, até porque ela tinha que nos dar comida, enfim, tinha que dar regra, né? Aí aquilo não podia ser tudo um bocadinho a lagarder. Mas não são as regras dos pais. Mas é uma sorte, não é? Juntar incrível. Estas gerações de netos. É incrível, é incrível. E hoje eu gosto mesmo que as minhas filhas estejam com os meus pais, com os meus sogros, porque apesar de haver momentos em que temos que pôr ali um bocado de travão como pais, de tipo, calma, porque não podem dar tudo, porque senão depois eles ficam pequeninos selvagens, então não queremos isso. Mas o amor da voz é uma coisa completamente desmedida. Não sei, não tem nome, não é? É incrível. Como é que foi depois? Foste sempre sendo boa aluna? Sim. Deste problemas? Nunca. Acho que não. Acho que era uma seca, porque eu era boa aluna, eu gostava de estudar, ainda hoje gosto. Era uma chatice. E dei problemas nessas... à noite em Zurique da Boa. Não, isso não, eu saí de lá com 8 anos. Não? Mas depois em ceia sim. Mas não havia... Sim, mas não havia... Não, mas nunca dei problemas nesse aspecto, nunca dei. Eu acho que as preocupações que eu acabei por dar estavam muito associadas realmente já ao meu problema de ansiedade. Porque eu lembro-me dos meus pais ralharem comigo, entre aspas, para eu não estudar. Para eu ir para a mesa, para eu sair do quarto porque estava a estudar. E não havia uma pressão. E por isso é que eu acho que eu também sou tão sensível a esta parte das questões emocionais. Porque não havia verdadeiramente... Para mim era mais fácil agora se eu pensasse, porque o meu pai ou a minha mãe disseram isto ou disseram aquilo. Não, eles nunca pressionaram. Eles nunca pressionaram para eu ser boa aluna. Eles nunca pressionaram para eu corresponder, pelo menos de uma forma consciente e de uma forma que eles verbalizassem. Nunca tive pressão para nada. Tu é que te pressionavas a ti? Eu é que me pressionava. Então isso vem de uma raiz mais profunda. De um controlo que eu hoje consigo mais ou menos identificar, até porque entretanto estudei imenso estas coisas, não é? E estudei muito essa parte do desenvolvimento pessoal e faço psicoterapia há imensos anos e ajudou-me, e também depois tenho a curiosidade de tentar perceber o porquê. Percebo na psicoterapia, não é? E depois perceber do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista genético como é que isso aconteceu. E de facto há uma carga genética e eu consigo perceber que há uma tendência genética na minha família para a ansiedade, para a depressão. E eu fiz testes genéticos há pouco tempo e tenho de facto uma predisposição para. Mas a questão genética justifica menos de 10% do nosso comportamento. Portanto, tem que haver depois muitos gatilhos no meio para que isso aconteça. E eu hoje sei
que consigo reconhecer alguns gatilhos que são completamente inconscientes por parte dos cuidadores, dos pais, dos avós, de quem estava à minha volta, e portanto eu não condeno, eu não me sinto vítima de coisa nenhuma, eu não culpabilizo ninguém, é o que é, e eu vou fazer coisas parecidas, provavelmente não estes erros, porque sou muito atenta a eles e tento ao máximo mitigá-los, e se calhar não vou fazer Como isto. por exemplo? O controlo, por exemplo. O controlo quando há um cuidado, não é? Há um cuidado com as crianças. Eu vejo isso, por exemplo, nos meus pais, na minha avó, que as minhas filhas são de vidro, vão partir. E eu disse, não, elas não vão partir. Mas eu tenho noção que isso não é um cuidado da voz. Havia esse cuidado comigo. De cuidado que vai acontecer alguma coisa. Cuidado. E ainda hoje a minha mãe, por exemplo, ou a minha avó dizia muito cuidado. E o cuidado não me vai evitar que eu tenha um acidente quando sair daqui. Só me estão a pôr pressão em cima, que hoje já me é bastante irrelevante, mas que eu não quero que isso passe para elas, para as minhas filhas. Uma coisa que, sem darem por isso, foi ficando em ti. Completamente. Completamente, porque... E eu depois, é engraçado porque eu já li isso em textos de psicologia, que é a pessoa tenta, na melhor das intenções, dizer, cuidado, porque vais-te magoar, porque querem-nos muito, e portanto, claro que sim, o prevenir, mas isso não previne coisa nenhuma, isso só faz com que quem diz cuidado se sinta mais leve. E passa o peso para a criança, porque avisou, né? Eu já te avisei, eu sabia que tu ias cair, pois, mas isso não impede que eu caia, não é? E portanto, nesse sentido, eu tento ao máximo não passar os meus medos. Por exemplo, há bocadinho falei que eu tinha medo de cães quando era miúda, e eu tenho noção que isso passou muito de uma insegurança da minha mãe. A minha mãe tem medo de cães. Mas quer dizer, há imensa gente que tem medo de cães e há pessoas que não podem. Há muita gente que a mãe ou o pai tem medo de cães e a criança não tem. Para mim passou, como passaram os olhos verdes, como passou o cabelo castanho. E isso para mim é super tranquilo e super bem resolvido, não é? Agora, o que eu tento é realmente com as minhas filhas não fazer isso. Eu, por exemplo, se for um cão muito grande, ainda me assusta. Eu, entretanto, tive cães e acho que resolvi bem essa questão. Se for um cão grande, assusta-me de um porte. Mas eu tento ao máximo dizer, não, está tudo bem. E a minha filha mais velha, a uma altura, mostrou que tinha medo. E eu era a primeira... Não sei, curvava-me ali toda por dentro, mas eu ia lá e dizia, não, está tudo bem, filha. Ela, mãe, mas então tens que fazer a tua festa. Mas imagina, com esses cuidados, tantos cuidados que pode acontecer... como é que foi a tua adolescência, a idade mais rebelde? Foi tranquila, porque eu não tinha... também não havia assim muitos estímulos, né? Estava em Ceia, não estava em Lisboa. Mas depois tiveste que sair para ir para a universidade. Depois saí para ir para Coimbra. Não foi em Ceia. Não, depois mudei para Coimbra e aí também foi mais ou menos tranquilo, porque a minha avó é de Coimbra, então foi. Eu ia dizer que deve ter sido tudo menos tranquilo, porque Coimbra, cidade universitária. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo que eu tinha amigos que levava de Ceia. Na altura, tinha muita coisa por resolver nessa altura. Então, tinha alguma dificuldade em fazer amigos. E nem que eu fosse bicho do mato, mas eu achava que os amigos que eu tinha chegavam. E eu dizia mesmo isso, eu dizia, pai, tenho muitos amigos aqui, eu não preciso de ir fazer amigos para a faculdade. Então ia quase todos os fins de semana e tinha o meu grupo, ainda hoje tenho e gosto imenso. Mas claramente precisava de fazer amigos, não precisava de estar ali, tipo bicho do mato. Conseguiste fazer? Consegui, na faculdade consegui. Onde depois a mudança foi difícil, mas não foi dramática. Foi difícil porque eu tinha um grupo muito organizado, mas que depois eu já era assim, éramos 2, 3 anos que nos dávamos muito bem, eu já era do ano mais novo e portanto já estava toda a gente a sair, e foi relativamente tranquilo. Depois, quando foi difícil, foi quando eu fui de Erasmus e aí sim eu fiquei sem chão, não é? Como é que se namora com tantos cuidados? Houve aquele cuidado que... não, isso foi tranquilo. Lá está, mas isso foi tranquilo. Não, isso foi tranquilo. Foi. E os meus pais souberam logo que eu namorava e eu comecei a namorar cedo. E foi, sim, foi normal, sei lá, acho que... Não sei como é que vai ser, não é? Eu tenho 2, não posso estar aqui a falar. Se quando elas chegarem lá a casa... Isto para explicar a quem nos ouve e te está a conhecer que, ou seja, foi uma vida sempre muito
tranquila. Nunca Sim, foi uma vida nada... normal. Não, nunca houve nenhuma questão dramática, nunca houve nada, sei lá, tive uma vida perfeitamente normal, que eu via os meus amigos a ter, que não tenho uma família completamente estruturada, completamente normal. Eu achava que o padrão familiar, até ir para a faculdade, nós conhecemos a nossa realidade, e portanto eu achava que o padrão familiar normal era pai, mãe, irmãos e avó. E quando eu percebi, quando cheguei à faculdade percebi, mas há colegas que não vivem com os avós, porque até ao liceu havia muita gente que não vivia com os avós, mas os avós estavam ali coladinhos a eles, portanto havia ali uma família alargada. E depois eu percebi que havia outras realidades, pronto, e isso foi, mas foi giro, pronto, é crescer, faz-nos bem. Depois quando as coisas verdadeiramente... fizeram diferença, eu acho que já estavam a fazer diferença há muitos anos, eu já tinha muitos sintomas de ansiedade. Eu lembro-me de ser muito pequenina e roer as unhas. Lembro da minha mãe comprar aqueles vernizes horríveis que sabiam-me tão mal. E eu roía as unhas na mesma e cuspia o verniz. Pronto. Aos 3, 4 anos eu fazia isso. Então, hoje eu sei que eu dava alguns sinais de que era uma pessoa ansiosa. Mas há 30 anos não havia a informação que há hoje. E, portanto, à luz daquilo que os meus pais, que os meus professores, que os cuidadores conheciam, acho que fizeram o melhor que podiam, com o conhecimento que tinham. E, portanto, nesse sentido, eu acho que sempre fui muito acompanhada e sempre que eu tinha qualquer coisa, os meus pais levavam ao médico, não me levavam ao psicólogo. E tinha qualquer coisa, era o quê? Era dores de estômago. Eu tinha imensas dores de estômago. Quando tive, acho que foi nas provas globais, agora já não me lembro. Mãe, ajuda. Foi no 8º, 9º ano. Foi quando tive os primeiros momentos de stress de me pôr à prova. Aí eu tive muitas dores de estômago, lembro-me de ir ao médico de família, de tomar medicação para o estômago, não faço ideia que me deram na altura, mas eu tinha muitas dores, de não conseguir comer, de ficar mal disposta por tudo. E aí tinha, e então aí é porque deve ter algum problema de estômago, pronto, e deram-me qualquer coisa, não faço ideia o quê. Sei que passou na altura, passaram as dores de estômago, não passam o resto, né? Pois tinha muitas dores nas costas, que é outros sintomas de ansiedade, muitas, porque eu tinha muita tensão muscular. E então, durante anos, eu fiz fisioterapia, acupuntura, massagens, tudo e mais alguma coisa. E só que eu não ia lá ao fundo, portanto a dor de costas nunca passava. Fazia 3 meses de fisioterapia, depois parava e ficava... Até que aconteceu aí qualquer coisa. Até que aconteceu, até que fui de Erasmus e aí sim... Fiquei muito... O primeiro mês foi espetacular, foi incrível, porque eu estava perto, eu vinha à casa também. Mas foi espetacular, foi muito giro, ia com outros colegas, foi giro. Aí houve, sei lá, passado, já não me lembro bem, mas passava aí 1 mês e meio, houve ali um ponto de viragem, e aí sim, aí tive muito mal, comecei a sentir-me profundamente triste, não percebi porquê, a emagrecer, a sentir-me verdadeiramente mal, sem eu saber o porquê, mas sempre muito focada nos estudos e que tinha que estudar e estudei, pronto, e fiz tudo direitinho, quase. Mas foi um momento duro. Foi um momento muito duro. Foi um momento muito duro porque, primeiro que eu acho que não sabia exatamente o que era. Depois eu tinha, 19, 20 anos, eu não sabia lidar com aquilo. Na altura tinha... E na altura não se falava de depressão como se fala agora. Sim, não é? nem de ansiedade, não se falava, não é? E depois eu sempre tive muita ideia, e isso era uma ideia que me era um bocadinho transmitida também por todo o contexto social em que eu estava, que era, caramba, eu tenho tudo, não é? Eu tenho casa, vou de férias, tenho amigos, tenho não sei o quê, eu tenho tudo. E se calhar não temos tudo, não é? Porque isso, sim, ter uma família estruturada obviamente que é ótimo, e estar aqui de falar de barriga cheia ao lado de quem possa não ter, claro que isso é ótimo, mas a verdade, eu não tinha tudo, senão não tinha chegado àquele ponto, não é? E, portanto, quando eu fiquei mesmo super triste, aí eu tive a sorte na altura de namorar com um rapaz, que era... Os pais eram psicólogos, ele era estudante de psicologia, estava muito esperto para essa realidade, e foi ele que disse, não, tipo, está aqui qualquer coisa que não está bem. E então vamos ajudar-te, e pronto, e ajudaram, e os meus pais entenderam perfeitamente que eu precisava de ajuda, que eu acredito que não tenha sido fácil, não é? Porque, lá está, porque aparentemente eu tinha tudo, não é? Eu estava a ir eu sempre quis ir fazer Erasmus para onde fui, eu sempre quis, e eu sempre ia conseguindo tudo aquilo que queria, que me propunha, e por isso aparentemente não havia motivo nenhum, e o motivo, sei lá, o gatilho
nunca sabemos muito bem qual é, ou só vimos a descobrir muito mais tarde. Então não havia assim uma razão aparente para eu ter ficado como E isso fiquei. dificulta imenso. Eu a falar com a tua amiga, dizia-me, Ticas, para nós foi terrível, porque lá está, era a tal coisa, mas a Ana Sim. está tudo tão bem, está tudo sempre tão tranquilo, a vida corre tão bem, de repente como é que está tão mal? Sim. E ela a dizer, nós recebemos e-mails que ficávamos com o coração nas mãos, na boca, com medo do que é que poderia acontecer. Sim. E era tinha sido muito difícil. De repente a Ana sempre tudo tranquila, de repente como é que a Ana está? Foi fácil partilhar estes e-mails que iam saindo? Foi com os meus amigos, com os meus amigos que ainda são amigos, com os amigos de toda a vida. Com esses foi fácil. Foi fácil porque eu cheguei a um ponto em que eu estava tão desesperada, tão triste. Estava profundamente triste. Eu sei realmente o que é quando eu agora não consigo dizer, estou triste. Eu não estou nada triste. Eu sei o que é estar triste. Eu felizmente já há muitos anos que não estou triste. É o triste pôr tudo em causa? É o triste pôr tudo em causa. E de pensar, já não faz diferença. Tipo, eu estar aqui ou não estar. O sofrimento é tão grande que eu sabia que ia causar, que estava a causar sofrimento aos meus pais, ao meu irmão, aos meus amigos, porque eles às tantas não sabiam como é que haviam de lidar. E é muito desafiante. E eu acredito que seja muito difícil. Foi muito difícil para mim, que passei pelo processo, mas é muito difícil para quem está ao lado, porque está a fazer tudo e parece que tudo é nada. Porque às tantas eu estava tão em baixo que não consegui. Depois foi na psicoterapia que a coisa deu a volta. E, felizmente, obrigada. Não, foi realmente aí. E foi só aí. Porque eu cheguei a tomar medicação ainda, pouco tempo. E isso eu não estava a aceitar muito bem. De ter que tomar medicação e depois fiquei com aqueles efeitos secundários todos porque eu fui ler a bula, né? Porque eu leio tudo e fui ler e então passado 24 horas eu estava com os efeitos secundários todos. Dizia, mas não posso tomar mais isto, isto é horrível e vai acabar comigo, pronto. E eu tomei muito pouco tempo, já não tenho muita noção de quanto tempo é que tomei, mas sei que tomei pouco tempo, mas depois foi com a psicoterapia que eu consegui dar a volta e foi gerir ali um bocadinho, ainda estava longe, ainda estava de Erasmus na altura, e foi ir gerindo a prazo o regresso e no regresso então fazer as coisas à séria e foi aí que eu comecei a sentir diferenças e a pensar, afinal há vida para além disto, mas claro que isso foi um processo de anos, isto assim contado em 5 minutos parece muito fácil, não é? Mas aquele momento de ir ao fundo foi um momento muito limitado no tempo e em com muito suporte de amigos e família eu saí rapidamente. E aí eu acho que tem mesmo que haver uma grande rede de apoio, e tem que haver, mesmo que não haja compreensão no sentido lato da palavra, da pessoa compreender o que é que está a passar, tem que haver compaixão. E aí eu tive amigos incríveis e tive uma família incrível que me puxou cá para cima e disse, nem penses, tens juízo na cabeça. Porque ainda assim, este tema da depressão ainda tantas vezes com muito apoio, com tudo à volta, as pessoas acabam por morrer de suicídio. Lá está, claro. E é muito difícil. Teve tão triste, a quem nunca se sentiu tão inútil, sim. Não é? Perceber mas como é que estas pessoas pensam? Porque eu acho que é difícil aceitarem como uma doença que nos consome. É muito difícil e é muito difícil principalmente para... Eu acredito para os meus amigos e para os meus pais também, tenha sido super difícil, gente, mas ela estava bem há um mês, o que é que se passou? Não aconteceu nada, não é? Não morreu ninguém, não houve nenhuma notícia bombástica, mas não é preciso. A questão é essa e eu hoje sou muito mais atenta a esses sinais do meu corpo do que era, porque eu já estava com sinais há anos. Se eu roía as unhas aos 3 anos, já estava com sinais há anos. Só que claro que ninguém liga, porque não temos essa educação, porque não somos sensibilizados para isso, e é muito difícil. E eu acredito que ainda é muito mais fácil assumir que o meu amigo, o meu filho, a minha namorada tem um problema físico. Sim. Porque aí há justificação, não é? Mas vê-se. Sim. Vê-se. E há um motivo válido, não é? Na questão da saúde mental é muito difícil, porque mas tem tudo,
mas não falta nada, mas é boa aluna, mas tem amigos, tem namorado, aparentemente eu tinha tudo, não é? E verdadeiramente eu tinha tudo aquilo que precisava, mas a verdade é que eu acho que deve haver, e eu sou muito apologista disto, eu continuo a fazer psicoterapia, de vez em quando, agora já não faço com aquela periodicidade, mas de vez em quando estou sempre lá no SOS, e tenho muito esse cuidado com as minhas filhas, porque realmente acho que faz muita diferença. E não vou, nem quero, ter a aspiração de controlar ou de minimizar aqui todos os impactos, até porque eu acho que elas têm que crescer e têm que levar a bagagem delas para um dia resolverem, né? Mas tentar ao máximo não passar... Mas pelo menos estás atentas. É isso. Se roerem as unhas... Sim, sim. O que é que se está a passar aqui? E elas vão ao psicólogo desde que nasceram, como vão ao pediatra, porque eu acho que é tão importante a saúde física como a saúde mental. Não, para mim preocupa-me muito mais hoje em dia com elas. Isso sim verdadeiramente preocupa-me, que é a saúde mental delas, porque essa não se vê. Ainda há umas semanas a minha filha mais nova fez febre e ela estava em casa da minha mãe e a minha mãe mandou uma mensagem a dizer: filha, mas não te preocupes porque eu sei lidar com isso, vocês também tiveram. Mas isso não me preocupa. É que não me preocupa. Ela tem febre, eu sei que consigo... Toma qualquer coisa, não é? Se não tiver outros sintomas, isso verdadeiramente não me preocupa. Preocupa-me é quando a minha filha mais velha, há uns dias me disse: mãe, tu gostas de mim? E eu, ai meu Deus, o que é que ela está a pensar? Como assim? Eu, claro que gosto. Isso preocupa-me. Isso é o que verdadeiramente me preocupa hoje em dia. Parece que elas têm febre ou se arranham ou assim, isso resolve-se. É estarmos mais, eu acho que quem passa por uma depressão, quem vai mesmo ao fundo, está muito mais aberto e tem muito mais empatia. Sim. A reparar que, calma, se este meu amigo teve o almoço todo calado ou a mexer nas mãos, passa a saber qualquer coisa, não é? Eu acho que se ganha isso. A mudança de comportamento é muito mais... é mais fácil. Agora, o que para mim nessas situações é difícil é que nem sempre as pessoas aceitam... nem sempre as pessoas estão abertas. E há que respeitar também, não é? Enquanto que se for um problema físico, a pessoa está muito mais aberta a querer mostrar e resolver e falar. E quando é um problema emocional, as pessoas não estão tão abertas. E eu percebi isso quando lancei a minha página. Quer dizer, estamos a dar assim um salto grande, mas quando lancei a minha página eu percebi isso. Porque quando lancei, fiz os primeiros episódios e partilhei de facto que para mim a saúde física e a saúde emocional estão completamente interligadas e não há forma de conseguir tratar uma sem tratar a outra. Eu não acredito verdadeiramente, acredito em que mitigamos sintomas, mas não acredito que conseguimos tratar coisa nenhuma, porque estamos ali a pôr paninhos de água quente, mas não estamos a resolver verdadeiramente o problema de fundo. E então eu partilhei bastante isso no início, e quando partilhei um bocadinho o meu percurso de ansiedade, e eu tive vários amigos, principalmente rapazes, que eu acho que ainda é mais difícil falarem do que as raparigas, que vieram falar comigo e disseram: eu não sabia, pois são meus amigos da escola primária, eu não sabia, mas olha, eu também passei por isto. E são pessoas perfeitamente funcionais e que têm uma família completamente estruturada, e eu pensei: caramba, como é que nunca falámos disto? Mas para mim é fácil, para mim eu não tenho problema em dizer que passei por isto, que fiz terapia, que não tenho problema nenhum em dizer isto, da mesma forma que não tenho problema em dizer que torci um pé quando andava no 7º ano e andei de muletas e parti o braço e está tudo bem, né? Mas eu percebo que ainda há estigma e parece que ao assumirem que têm uma doença do foro mental, descem 3 degraus e se sentem inferiores. Sim. Não é? Era isso que tu dizias, é muito mais fácil até alguém assumir que tem um cancro, que tem bulimia, que tem anorexia, do que alguém dizer eu estou a sofrer com uma depressão. Completamente. Eu sofro de ansiedade, porque parece que é logo o estereotipo de então és incapaz. Já não és capaz, sim. E eu, Ana, e por isso é que te admiro imenso e fiquei muito contente por vires, porque acho que todos nós temos que dar ainda mais valor às pessoas que conseguem fazer um percurso, que conseguem tirar 1 ou 2 cursos, como no teu caso, 2 licenciaturas, ter família e seguir com uma depressão que, como tu dizes, aqui estamos a falar em 5 minutos, mas
dura anos até conseguir. Sim, aí foi um processo porque relativamente... é um peso que ninguém vê, ou seja, é um peso que são doenças muito solitárias. São doenças que são o próprio que tem que lidar, que tem que gerir, que tem que ir para o trabalho, que tem que estar com as filhas, tem tudo, com imensas coisas aqui a atrapalhar, e mesmo assim vai e faz bem. E eu acho que isso não só tem que ser falado, como tem que ser valorizado, porque tudo o que é, lá está, torceste o pé, andaste de muletas, tiveste certeza imensos amigos a ajudarem nas escadas, tudo, a vida facilitada. E foste fazendo, mas quem está quem está a passar uma depressão, o caminho é muito mais duro, muito mais solitário. E eu tive a sorte incrível, lá está, de estar rodeada por pessoas maravilhosas e de sair do buraco muito rapidamente, como eu digo. Portanto, eu não considero que eu estive super deprimida durante muito tempo. E foi numa altura em que, a verdade, agora olhando para trás, não fazia grande diferença, porque eu estava a estudar, não tinha responsabilidades, portanto, nem que eu perdesse ali um ano, estava tudo bem, que não perdi, mas que perdi uns meses de vida, não é? Porque quando estamos mergulhados nessa profunda tristeza, perde-se tempo de vida. Aquilo que eu sinto quando olho para trás é que eu deixei de viver completamente, porque eu estava profundamente triste, eu continuava a sair, mas eu obrigava-me e isso foi um período muito curto, em que eu consegui depois, com a psicoterapia, muito rapidamente dar a volta. A questão da ansiedade não, a questão da ansiedade durou muito mais tempo, e eu hoje... E piorou com a depressão? Não me recordo, sei lá, quando me foi diagnosticada a depressão eu estava mesmo profundamente deprimida e eu acho que já estava tão mal que porem mais coisas em cima, eu já não fazia diferença, sabes? Aí eu já não me recordo de... Não sei, acho que não. Aí acho que não. Acho que foi igualmente mau. Agora, aquilo que me ajudou, de facto, a depressão no fundo foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu nunca tivesse chegado a um ponto de estar verdadeiramente deprimida, eu nunca tinha valorizado a questão da ansiedade. E eu tinha continuado com dores de estômago e com dores de costas e com isto e com aquilo, se calhar sem nunca ter chegado ao ponto a que cheguei hoje. E, portanto, foi muito bom eu ter caído naquela altura. Porque foi uma queda pequenina e amparada. E, portanto, foi isso que me fez depois dar o salto e dizer, não, então não é isto que eu quero. E agora, a partir do momento em que a psicoterapia para mim foi maravilhoso. Tanto foi que ao fim destes anos todos eu continuo a fazer e eu sinto sinceramente que que toda a gente devia fazer, e eu sei que infelizmente ainda não é acessível a toda a gente, e isso é das coisas que mais me custa, que devia ser acessível a toda a gente, porque eu deixei de ter dores de costas, eu deixei de ter dores de estômago, eu deixei de sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde, ou de privado, seja o que for, não é? Eu deixei de ter manifestação física porque, na verdade, o meu problema era emocional. E, portanto, quando eu consegui resolver, quando eu consegui perceber o que é que está por detrás, eu consegui depois ter um reequilíbrio muito maior. Acho que a ansiedade nunca deixa de existir, eu vou viver com isto o resto da vida, mas está tudo bem. Ou seja, não é uma coisa já que me incomode. E depois há momentos-chave em que eu tive verdadeiramente que voltar, em que eu quis voltar à psicoterapia. E um dos momentos foi quando há alguns momentos em que eu sinto que há processos de mudança e então eu quero ir, porque quero me preparar. E depois foi quando eu pensei em engravidar. Porque aí eu acho que a gravidez, eu costumo dizer que eu levo como um trabalho full time. Porque eu tenho... Ouvi dizer que sim. É verdade, é verdade. É verdade. E sim, isso é verdade. E eu preparei-me física e emocionalmente para receber a minha primeira filha. Da segunda já não foi tão fácil. Os segundos, coitadinhos, são sempre negligenciados. É mentira. Nós sabemos todos o que não comemos e não comemos. Exatamente. Também se for só uma vez. Sim. Não, mas em termos emocionais eu senti mesmo essa necessidade e quando... E tiveste uma doula. E tive uma doula. Como é que é? Ter uma doula, isto para quem nos ouve. Tive uma doula que ainda por cima é a minha amiga de há anos e portanto foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque ela fez-nos... Foi maravilhoso para mim e para o meu marido. Porque isto é um trabalho de equipa sempre. E a verdade é que eu sempre tive pessoas incríveis à minha volta, amigos, namorados, família,
E o meu marido é uma peça-chave neste processo também, até porque sem ele eu não fazia metade daquilo que faço e não metia metade das coisas. Obrigada. Não, mas é verdade, porque acho que sozinhos não conseguimos, não é? É como, ou conseguimos de forma muito mais difícil. Conseguimos, se calhar, mas de forma mais difícil. E acho que é sempre muito mais giro fazer as coisas em conjunto. E então tivemos uma doula, porque é minha amiga, ela é minha amiga já há muitos anos. E quando nós pensámos em ter filhos, só temos que preparar isto em condições, eu não sei nada disto, como é que se faz? Não sei. E eu não fazia ideia o que era ter filhos. Não é? Acho que ninguém faz, na verdade acho que ninguém faz, porque se vende muito a ideia da maternidade cor-de-rosa, e eu acho que ela é tudo menos cor-de-rosa. Eu gosto muito das minhas filhas, gosto muito desta loucura toda que é ter uma família com 2 bebés, mas é uma loucura mesmo, e há momentos em que podemos facilmente resvalar e em que a parte emocional é posta em causa. E então eu gostei muito de ter esse suporte, porque nós tivemos uma preparação, quer eu, quer o meu marido, e depois, quer queiramos, quer não, eu acho que a sociedade nos prepara sempre a nós mais mulheres do que aos homens. E isso também me parece profundamente injusto. Porque depois nós exigimos o mesmo dos homens quando eles não foram preparados para isso. Então foi muito bom. Foi bom termos este suporte, foi bom ter alguém em quem confiar, a quem eu sabia que eu podia ligar durante 24 horas quando eu tivesse os primeiros sinais. Porque o meu receio era: e como é que eu sei que criança está para nascer? Nunca ninguém me disse isto. Arrebentam as águas. Mas podem não arrebentar mal. Então, em que é que ficamos? Tens perda de sangue, mas podes não ter. Então, não é? Então, esse tipo de coisas foi muito bom. Foi o ter informação para depois poder fazer com ela aquilo que nós entendêssemos como casal. Mas termos a informação previamente, antes de estarmos naquele boom de emoções. Porque depois ajuda pouco, não é? Quando nós estamos ali naquele primeiro mês em que a casa está virada de uma vez, ajuda. Que é caótico, não é? Que horrível. O primeiro mês da minha primeira filha foi horrível. E aí, eu ontem cruzei-me com uma mãe que teve que pôr baixa, porque as horas de sono, de privação de sono, eram tantas que ela estava a dizer: tive que pôr baixa, mas estou de baixa e não consigo dormir. Porque os meus horários, eu já não tenho horário de sono. E de repente ela estava um caco. E isto também não passa cá para fora. Não. Isto não há maternidade que dá cabo emocionalmente e fisicamente da mãe. Da pessoa individual, do casal, não é? De tudo. E eu costumo dizer isso, assim, eu gosto muito das minhas filhas, mas eu também gostava muito da vida sem filhos. Verdadeiramente, e não estou a dizer isto de uma forma arrogante, porque na verdade, e não é uma questão de, porque às vezes, porque é uma questão de egoísmo. Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de gostarmos de nós próprios, e eu tive que aprender à força a gostar de mim própria, porque se eu não gostar, vai estar tudo estragado aqui para a frente, e eu não consigo manter uma relação, eu não consigo manter uma amizade, eu não consigo manter uma casa, eu não consigo manter um trabalho funcional, e portanto eu aprendi muito cedo que eu tinha que cuidar de mim. E que tinha que cuidar de mim de uma forma global. E houve uma série de coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos que não foram conscientes, no sentido de, eu agora vou começar a praticar yoga. Não, quer dizer, aconteceu. Mas aconteceu porque eu ia procurando essas soluções, e hoje eu consigo ver a longo prazo que houve uma série de hábitos que eu consegui implementar na minha vida que me foram ajudando a mitigar esses sintomas de ansiedade e a não chegar depois a estados depressivos, que felizmente nunca mais cheguei. Mas com a chegada da minha primeira filha, eu, uns meses, sei lá, um ano antes, se calhar, fui fazer psicoterapia. E eu cheguei lá e disse: fui preparar, porque eu disse: o que é que vais fazer? E eu quero ter filhos, mas eu não sei como é que é. E estou super preocupada, porque eu não quero, eu sei que vou falhar, e sempre tive muito essa noção. Eu sei que vou falhar, porque de vez em quando também fico meio descabelada e mandam os berros lá em casa, quase sempre. Porque elas são duas, aquilo é tudo muito caótico. E eu sou uma pessoa organizada, gosto de ter a casa arrumada, e aquilo está sempre tudo virado de uma vez. Enfim, pronto, mas acho que isso faz parte. Não é? Quem disser que não está a mentir. Exatamente, é isso. Eu acho que não sei se hoje em dia ainda há quem acredite que naquelas imagens só de fachada. Mas sabes que eu acho que o mal é esse, Ana. É que eu acho que como hoje em dia se vive dos Instagrams,
há crianças, há jovens, que a realidade deles é o Instagram. Sim. E por isso, quando vêem família, só vêem as partes perfeitinhas, os segundos perfeitinhos, Mesmo. o bebê imaculado, a sala imaculada, Sim. passa para o lado frustração. Só. Que é a frustração de verem, mas como é que isto é possível? E a minha casa está como tu disse, que eu acho que são todas as casas, por mais 1000 empregadas que tenham em casa, as crianças desarrumam, as crianças sujam-se, mas não é essa a imagem que é passada. Claro. Não é isso que nós vemos. E depois é muito fácil entrar em frustração porque... Sim. Este perfil tão bonito, tudo tão perfeitinho. Exatamente, é isso. Mas eu também não venho para o meu perfil descabelada a ralhar com a minha filha, não é? E acho que isso, não é isso, também não é suposto, não é? Acho que também não é suposto. E eu gosto de coisas bonitas. Eu gosto de ir ao Instagram lavar as vistas, como eu digo. Eu gosto de coisas bonitas, gosto de perfis bonitos, gosto de imagens bonitas, gosto de sítios bonitos. E isso é válido. Para feio, de vez em quando, já basta a confusão que lá está em casa, não é? Mas também temos uma casa bonita e organizada em certos dias, não é? Então eu acho que isso faz parte, não é? Termos um bocadinho o lado sol e o lado sombra, não é? E termos a parte boa e a parte má, mas eu senti essa necessidade de me preparar o mais possível dentro daquilo que é possível. E foi muito giro, porque eu quando descobri que estava grávida, fui da ginecologista, nunca fiz aqueles testes de gravidez e não sei o quê, porque eu sabia que eu deixava passar e tipo, só ia fazer, só ia à médica para ir às 8 ou 9 semanas e eu assim, tenho quase certeza que está aqui qualquer coisa, vamos lá. Pronto, então fui à médica e de facto estava e fui direta do ginecologista para a psicoterapia, porque tinha as consultas ali marcadas no mesmo dia. E eu disse, olha, tenho uma coisa para te dizer hoje, eu estou grávida. Boa, parabéns, eu não sei se é parabéns, e agora o que é que eu faço? Porque É muito assustador. é uma mudança. É muito assustador. Se calhar a maior mudança. É a maior mudança. É a mudança. Eu acho que é a mudança. Porque temos de aprender a gostar de nós outra vez de uma maneira completamente diferente. Sim, e de aceitar que deixámos para trás uma outra pessoa que já não existe. E aí a minha doula foi muito importante. Porque aí foi a psicoterapeuta também, claro, mas a doula eu lembro-me de, sei lá, a Maria tinha 15 dias ou 3 semanas e eu tive que ir ao hospital fazer aquelas consultas de rotina e vinha para casa, estava sozinha, liguei-lhe, chorei e ela dizia, mas o que é que se passa? Mas eu já não me reconheço, mas eu não consigo sair de casa, mas tenho sempre um bebê colado a mim, mas agora vai ser sempre assim, tu não me disseste. Não, é normal, tu estás a fazer o teu luto, está tudo bem, está tudo bem. Enterra essa pessoa, chora o que tiveres para chorar, e tu vais encontrar uma pessoa nova e hoje eu estou super bem resolvida com isso. Se bem que de vez em quando eu digo, malta, desapareçam. E nessas coisas todas que foste procurando sem te aperceberes e que foste fazendo a yoga, entra a alimentação. Entra a alimentação. Eu sempre gostei, sempre tive muito cuidado com... Sei lá, sempre se comeu bem em minha casa. Sempre foi uma casa de comida saudável. Os meus pais tinham um quintal, os meus avós tinham um quintal, e portanto sempre foi uma casa de comida saudável. Mas eu gostava também. Também tive a minha altura de ir ao Mac quando saía da noite e de ir direto ao Mac, porque aquilo é que me sabia bem. Efetivamente sabe, porque tem gordura saturada, e hoje eu sei porque é que sabe, e não sei o quê. Por isso sou muito nerd e tento explicar estas coisas. Eu vou deixar passar essa parte, as pessoas desistem. Mas sim, quando é que entrou a parte da nutrição? Eu quando acabei, eu licenciei-me em Biologia primeiro e eu achava que queria tirar outro curso. Mas eu tenho sempre estas cenas na minha cabeça, tipo, há assim, objetivos subliminares que eu não conto a ninguém, mas que estão ali a marinar. Eu penso, um dia eu vou fazer isto, mas eu pensava, puxa, este custou-me tanto, eu não tenho coragem, né? Depois fui fazer mestrado, comecei a trabalhar, não sei o quê. Entrei em doutoramento, a trabalhar. E fui para o Porto, fui para um laboratório para o Porto e o meu co-orientador era nutricionista. Nunca tinha trabalhado como nutricionista clínico, mas era nutricionista. Ele é uma máquina, adoro. Ele não vê estas coisas, não liga nada a estas coisas. Mas ele sabia muito. E ele estava-me sempre a dizer, eu fiz doutoramento em segurança alimentar, segurança e qualidade, mas também estudei um ano de patologia, oncologia, da parte mais diagnóstico clínico, eu vinha da parte diagnóstico, e ele dizia muito, quando eu lia um artigo e tentava assimilar aquilo de uma forma muito lata, ele dizia, tu nunca te podes esquecer de onde é que vieste e para onde é que tu vens. E os teus genes sabem de onde é que tu vieste. Tu podes já não te lembrar de quem é a tua avó, mas os teus genes sabem, e por isso tu não podes esquecer disso. E muitas das vezes a evolução da ciência esquece disso, e hoje parecemos todos máquinas, mas nós temos que pensar que a tecnologia e o mundo evoluíram mais rápido do que aquilo que o nosso corpo é capaz de assimilar.
E então aquilo fazia-me muito sentido. E depois estudei uma série de dietas e aquilo fazia-me sentido. E eu pensei assim, eu gostava mesmo era de tirar nutrição, isto é que era mesmo giro. E entretanto, depois pensei, mas eu não consigo, porque estou a trabalhar e tenho um trabalho super intenso, uma carreira que eu gosto e estou muito realizada. Então foi quando engravidei da minha primeira filha que eu pensei, é agora, porque eu agora vou ter tempo. Estou consciente. Casa desarrumada, dar de mamar, vou ter tempo. Vou ter tempo, eu não fazia ideia o que é que era ter um filho, não é? E eu pensei, então, o que é que eu vou fazer? Eu ia tirar 9 meses de licença, já sabia, porque eu queria estar com ela o máximo de tempo possível em casa. Não fazia ideia que ia entrar uma pandemia, entretanto, e que íamos ficar todos em casa, não é? Quem quisesse e quem não quisesse. E eu pensei, agora é a altura ideal, porque eu agora vou ter tempo. Então, inscrevi-me. Só a funcionária da secretaria da escola secundária é que sabia, porque eu liguei para lá no último dia a dizer, eu preciso que me desenrasque o meu diploma. Eu disse, mas eu estou em Lisboa e tenho que me mandar isto. E ela, está bem, eu vou lá mandar-te. É os espetáculos mais pequenos, que toda a gente se conhece. E ela disse, está bem, eu meto isso no correio hoje e tu amanhã tens isto. E eu ainda me pus tudo e não disse nada a ninguém. Só disse ao meu marido quando entrei. Coitado. Ao meu marido, aos meus pais. E fizeste. E fiz tudo. Conseguiste. Entretanto, entrou a pandemia, tive 2 filhas e tive algum tempo. E pandemia, curso e ansiedade? Foi mais fácil, porque eu já tinha muitas ferramentas. Foi muito mais fácil. Tive alguns momentos difíceis, porque eu trabalhei praticamente 1 ano entre as duas, e nesse ano eu tinha que fazer muitas cadeiras, porque eu sabia que o tempo era limitado, no sentido em que eu tinha consciência que quando a pandemia passasse, quando eu tivesse as 2 miúdas crescidas, e quando tivesse o meu emprego de novo a 100%, eu não ia ter tempo para fazer estas coisas. E então eu queria aproveitar, aí sim eu verdadeiramente queria aproveitar o tempo que tinha. E nessa altura foi difícil. E nessa altura, mais uma vez, o meu marido teve um papel importante de dizer, calma, estás a querer fazer tudo ao mesmo tempo. E está a dar asneira. Respira. Sim, respira, exatamente, exatamente. E porque eu tinha uma miúda muito pequenina, que dormia mal, e eu estava muito cansada. A certa altura estava muito cansada, mas tinha outras ferramentas e entretanto fiz formação em meditação e fazia mesmo, portanto não é só... E a alimentação no curso, depois percebeste que efetivamente, como eu comecei este episódio a dizer que a alimentação e os percebi que é tudo, suplementos... percebi que faz todo sentido, não é? A alimentação e a suplementação. E hoje... Então explica-me. Então... quando nós queremos fazer uma mudança, verdadeiramente uma mudança integral, mesmo que seja, hoje a abordagem da nutrição em Portugal ainda é uma abordagem muito clássica, de eu só vou a nutricionista para engordar ou para emagrecer. Quando não deveria ser. E quando eu hoje em dia... Aquilo que eu estudo mais é a área da inflamação cerebral. Da inflamação de uma forma geral, mas da inflamação cerebral em particular. Porque é através da alimentação, ou é muito através da alimentação, que nós conseguimos controlar sintomas inflamatórios. Não é normal, por exemplo, quando acordamos, sentir dor. Isso não é normal, isso é um sinal de inflamação. Também não é normal sentirmos deprimidos ou sentirmos ansiosos ou termos os primeiros sinais de demência ou de algum esquecimento que é normal, porque também já tenho 50 anos. Não é normal. Então, muitos desses sinais são sinais de uma inflamação basal que nós vamos acumulando ao longo da vida pela alimentação, pela falta de alguns suplementos. E o ômega 3, nesse aspecto, começaste por falar do ômega 3, o ômega 3 é um suplemento maravilhoso porque foi muito estudado no início e é giro, porque eu estava aqui a ler isto quando entrámos, que fala sempre muito da saúde cardiovascular e é verdade que ele é muito direcionado para a saúde cardiovascular, mas ele é muito direcionado também para a saúde emocional, porque... Há muitos estudos já que demonstram, aliás, em pessoas com perturbação de ansiedade, depressão, ou outras perturbações, ou outras demências, alterações cognitivas, crianças, por exemplo, com transtorno de hiperatividade, é sempre prescrito, ou praticamente sempre prescrito ômega 3. Porque ajuda a desinflamar o organismo. Se desinflamamos o organismo, desinflamamos o cérebro. Portanto, uma pessoa que, por exemplo, tem um edema muito grande nas pernas, porque é verão e tem um edema grande nas pernas, tem edema grande nas pernas, tem edema grande na cabeça. Porque o organismo não sabe que vai criar edema só numa determinada área do corpo. E então é muito...
foi aí que eu gostei verdadeiramente e que me apaixonei por estudar cada vez mais isso. Foi principalmente a nutrição anti-inflamatória e o impacto que isso depois pode ter na qualidade de vida. Porque se nós conseguirmos desinflamar o nosso organismo, nós também vamos engordar ou emagrecer muito mais facilmente, porque ao desinflamarmos o nosso fígado, todas as nossas vias metabólicas a nível hepático também funcionam muito melhor e nós conseguimos metabolizar muito melhor os alimentos, assimilar muito melhor aquilo que comemos. Então, é sempre de uma forma integral. Se eu vais a uma consulta, eu prescrevo-te uma dieta muito direitinha, anti-inflamatória, mas depois tu só fazes a mesma dieta e vives num turbilhão de emoções. Eu posso ser a melhor nutricionista do mundo, mas não vais ter os resultados que é suposto, tá bem? Então, é muito esta complementariedade que para mim faz todo sentido. Que é, quando queremos um determinado resultado, nós temos que olhar para nós como um todo. E isso é muito difícil, porque é muito fácil ir ao nutricionista. Difícil é depois ir ao psicólogo a seguir. E então, em situações, por exemplo, de compulsões alimentares, de distúrbios de ansiedade, tem que haver terapia. Complementam-se. Sim, não é? porque senão depois é frustrante. É frustrante para o profissional e é frustrante para a pessoa, porque está a investir tempo, dinheiro, e não há ali depois um resultado claro. E, portanto, é mesmo muito importante. E eu gosto muito de olhar para a minha vida assim. De não ser só dizer, tens de fazer isto. Não, de eu fazer. E eu, quando implementei todas essas mudanças, realmente vi muitas diferenças. E é possível porque eu tenho 2 bebés, tenho família, tenho trabalho e agora acumulo com outro e com o meu projeto. Então, isso é possível. Mas é desafiante? É preciso ter suporte, sim. E por isso é que eu digo que o meu marido é uma peça fundamental neste processo todo. E diz-me uma coisa, isto já sou eu que sou muito curiosa nisto da alimentação e muito também nos suplementos, porque também eu acho que tem tipo o meu organismo sempre inflamado. Hoje em dia sou assim uma coisa que ninguém sabe o que é que anda aqui e o que é que anda por aqui. E temos aquela coisa de, os remédios, não é remédio, é um suplemento. É um suplemento. Mas que então funciona não há como... mal. Porque... Ou melhor, como é que eu tenho a dizer? Pode ser um complemento pode ser prescrito porque se eu sei, mas nem eu, que não sou regrada, agora vais-me dizer os alimentos todos que têm ômega 3, porque estamos a falar, mas de outra coisa. E eu, está bem, faço uma semana, mas a seguir não tive tempo para comprar aquilo e não tenho. O suplemento é uma coisa que me garante sim, mas extra. O suplemento não faz milagres. Sim, mas é uma bengala? É uma bengala, porquê? Mas suplemento, eu costumo dizer, suplemento é igual a medicamento. O suplemento tem uma curva de absorção, tal e qual como um medicamento. Se nós tomamos um dia, estamos 3 dias sem tomar, e depois tomamos outro dia, e estamos mais uma semana sem tomar, e andamos ali naquele zigue-zague, só gastamos dinheiro. Então tem que ser regular. Tem que ser regular e tem que ser regular e integrado numa dieta saudável. Porque, por exemplo, o ômega 3, se depois nós não tomarmos, muitos deles trazem antioxidante associado, por causa de não oxidar a gordura. O ômega 3, por exemplo, é a gordura. Né? Então, eles trazem um antioxidante. O salmão é rico em ômega 3. A sardinha, o salmão, o arenque. E é um peixe gordo. E é muito bom. Né? Então, se nós tivermos uma vida equilibrada e se comermos 3 a 4 vezes por semana, mais ou menos, um adulto médio típico, isto é sempre muito perigoso darmos estes generalismos, não é? Mas mais ou menos, uma pessoa saudável 3 a 4 vezes por semana, esse tipo de peixes gordos, está ok, não precisa de suplementar, mas quem é que come 3 a 4 vezes por semana, sempre certinho, salmão, sardinha, arenque, em cima arenque é super difícil de encontrar aqui, né? Salmão, selvagem, enfim. Sardinha há numa determinada altura do ano e ninguém come 4 vezes por semana. Ou se comerem também é só naquela altura do ano, não é? Então, é importante termos essa bengala de suplementação. E porque hoje também sabemos que os alimentos não têm o mesmo valor nutricional que tinham antigamente, não têm o mesmo sabor. E, portanto, quando perdem essas características organoléticas que nós temos da nossa memória, não é? De ter de quintal, de ter... se hoje vamos a um supermercado, a fruta não tem o mesmo sabor. Portanto, nós temos que compensar de alguma forma. Mas é importante fazermos termos essa visão e essa perspectiva mais antioxidante, mas termos também muito controle de stress, porque o stress estraga tudo. O que é que o stress faz? Oxida-nos, ao nosso corpo? Envelhece-nos, oxida tudo. Uma pessoa pode ter... Porque é que muitas pessoas muito magrinhas e com uma alimentação até regrada têm colesterol alto? Porque o stress oxida.
O stress oxida as gorduras, o stress destrói-nos todas as vias metabólicas. E guarda, e tem memória, as nossas células têm memória. E, portanto, nós podemos ter estado expostos a muito stress numa determinada altura e não tivemos sintomas nenhum, estávamos ótimos. E daí a 1 ano, ou 2 ou 3, quando estamos realmente tranquilos e com a vida toda organizada, temos um problema grave de saúde. Sabes, estou-me a rir porque isso aconteceu-me. Eu tive, nem sei, mas 1 ano e tal de stress, e de repente, quando estava ótima nas férias, já a fazer psicoterapia, fiquei internada 1 mês no hospital e os médicos diziam, e testes, e eu dizia, tenho quase a certeza que pode haver muitas razões, mas aquela acumulação de stress toda de há uns anos atrás tinha que sair de alguma maneira. Exatamente. E aí também comecei por mim a fazer caminhadas às 6 da manhã. A alimentação, lá está, por isso é que é a minha curiosidade também pelos suplementos. Porque eu sou regrada, mas depois deixo de ser. Sou regrada e depois deixo de ser. Mas é assim, não precisamos viver numa Não, mas a minha regra é, eu estou muito bem, de repente passo por uma bomba de gasolina e já sei onde é que estão as gomas, onde é que está. Mas isso pode ser compulsão, não é? Pode haver ali alguns piquezinhos de compulsão e que são contornáveis com algumas estratégias. E então, não quer dizer que nunca mais... Temos que marcar uma consulta. Está bem, combinado. Mas não quer dizer que nunca mais se comam gomas, não é? Não quer dizer que nunca mais se sai à noite e se bebe um copo a mais, não quer dizer... Agora, temos é que saber como compensar. E temos é que também perceber, e isso é muito importante, porque é que eu quero aquelas gomas. O que é que eu estou a tentar... Que buraco é que eu estou a tentar tapar com aquelas gomas? Porque não é fome. Porque se fosse fome íamos buscar um pão, uma sopa, uma coisa qualquer, não é? Então é muito importante. E para mim isso é realmente o desafiante na nutrição e é pôr as pessoas a pensar de porque é que o teu corpo te está a pedir isso. Isso nenhum nutricionista pode dizer, não é? Tem que ser a própria pessoa e tem que ser o autoconhecimento da pessoa. E isso é um processo. Isso é um processo que demora. Mas que é muito bom. Estamos mesmo a acabar. Iria fazer muito mais perguntas. Mas eu falo muito. Passou a voar, mas foi ótimo mesmo. Vamos às últimas 3 perguntas. Okay. Qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? Não sei, eu estava a pensar nisso. E estava a pensar, não sei mesmo. Sei lá, olha, há uma imagem muito leve. Não é um dia, que era na quinta da minha avó. Quando eu era muito miúda e havia nós chamamos um lameiro, um tabuleiro de terra assim muito extenso, que tinha muitos malmequeres na altura da primavera, e eu lembro-me de andar ali a correr, ali não havia nada, eles não semeavam nada, não havia nada, e eu lembro-me de correr naquele campo de malmequeres e cada vez que eu vejo aqueles malmequeres eu penso, epá, que espetáculo, eu era mesmo feliz ali, deitava-os abaixo e pisava aquilo, e isso é uma imagem muito leve que eu tenho. Bom, e um dos dias mais pesados? Essa fase de quando eu estava mais deprimida, isso foi uma altura muito pesada mesmo. Mas não, porque eu não sabia como é que saía dali. Então, sim, acho que é isso. E a vida tem graça? Ai, a vida tem muita graça. Sim, tenho muita coisa para fazer, a vida tem muita graça. E tu dás muita graça e acho que a tua vida deve ser uma correria, porque tu deves querer agarrar tudo. Eu tento não, eu acho que estou melhor. O teu marido tenta gerir. Coitado. Sim, assim, ele é muito mais calmo que eu. Tem que ser, não é? Porque senão não arrebentávamos lá em casa. Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada mesmo. Pela tua partilha, pelo teu testemunho, tenho a certeza que vai ser colo de muitas pessoas que estão a ouvir. Eu espero que ajude. Acima de tudo, que ajude miúdos mais novos. Ou seja, eu tenho muito esse cuidado. Quando vejo miúdos mais novos, principalmente de famílias muito, tipo a minha, não? Famílias normais, que parece que têm tudo e que às vezes, e os miúdos precisam de perceber que está tudo bem se não estiverem bem. E de saber pedir ajuda, não necessariamente... É verdade, porque nós andamos já crescidos a tratar as coisas que não resolvemos em crianças, não é? Ou que alguém não se apercebeu mesmo que nós estávamos a passar em crianças. Sim. É verdade. Então, eu espero que sim, espero que ajude. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todos por continuarem desse lado. Espero mesmo que tenham tido colo com a Ana. Acho que nos inspirou. Ficaram aqui muitas coisas por falar e por dizer, porque a Ana é uma pessoa muito focada, que se entrega em tudo
que continua a visitar a avó sempre que consegue, ainda que tenha um turbilhão e a vida muito, muito ocupada, a tomar muito conta das suas pessoas, mas acho que queria muito que retirassem daqui que a Ana chegou a uma dada altura em que percebeu que tinha de cuidar dela. E o cuidar da Ana, às vezes temos de passar por uma depressão como a Ana passou para percebermos, calma lá, estou a gostar de mim, eu tenho que fazer por mim, seja de que maneira for, há várias maneiras, neste caso foi a psicoterapia, a yoga, o que seja, mas eu acho que é muito importante todos nós percebermos que temos que cuidar de nós, que é normal irmos abaixo, que é normal irmos muito abaixo, mesmo que tenhamos tudo. Porque muitas vezes há qualquer coisa que falha e nós não sabemos o quê, tudo à volta está bem, mas nós não estamos. E a sorte que a Ana teve em ter colo das pessoas mais próximas, em que esse episódio tenha sido um episódio curto, que tenha um marido e continuar a ter, além do marido, as pessoas próximas que a vão ajudando a gerir a ansiedade, a ser mãe, a falar com naturalidade das coisas boas de ser mãe, não ser mãe, a reconstruir-se, porque temos muito que nos reconstruir, e este querer sempre procurar e saber que é esta parte da nutrição que me apaixonou, de já tenho a vida feita, já tenho um doutoramento, já tenho tudo. Não, ainda vou fazer, ainda vou saber, e depois a paixão com que faz e com que percebe que realmente isto e aquilo que nós comemos é o nosso corpo e somos nós, e por isso também quero agradecer muito mais uma vez à Minami Morepa por com os suplementos patrocinar este episódio, que fez todo o sentido, e obrigada também. Vejam, pesquisem também, vejam a página da Ana, vejam o que é isto, ter uma nutrição saudável, o que é que são os complementos, fazer também de forma regrada, quer seja a dieta alimentar como os suplementos, porque senão não faz efeito, e tomem conta de vocês, e acima de tudo eu acho que podemos todos os dias tentar ser colo de quem está ao nosso lado. Obrigada, um beijinho, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.